Fala galera, bem-vindos a mais uma aula de redação. Priscilane está aqui para nós fazermos o planejamento do nosso texto. Galera, planejar a redação é fundamental para vocês entenderem a dinâmica da produção. Se você pega os textos de apoio, começa a ler, já começa a escrever a redação sem nem fazer rascunho, meu filho, você quer que a Priscilane tenha um ataque do Mil Cláudio, não é mesmo? Então, pelo amor de Deus, assista essa aula e aplique isso que a Priscilane está ensinando aqui para vocês em todas as redações. Esse passo a passo que eu vou ensinar para vocês, vocês devem fazer em todas as propostas. Isso é estudar redação. Alguns alunos acham, gente, que estudar redação é simplesmente pegar a redação, passar na versão, escrever a redação, corrigir a redação e fazer isso no looping eterno. Meu filho, não é. Estudar redação é você ler os vídeos, é você ler os textos de apoio, é você ativar aí o seu conhecimento de mundo, é fazer o planejamento da sua redação, é separar os argumentos que você precisa separar. Tá? É você fazer tudo isso de todos os temas. Por quê, meu amor? Porque os temas, eles convergem. Então, ainda que eu trabalhe, por exemplo, justiça com as próprias mãos, que é o nosso exemplo de hoje, automaticamente e indiretamente eu estou trabalhando sistema penitenciário, eu estou trabalhando punição, eu estou trabalhando violência, eu estou trabalhando injustiça, eu estou trabalhando fake news, eu estou trabalhando um monte de outros temas, tá? Então é importante que vocês façam esse movimento de olhar o que a professora está organizando, de fazer o planejamento do seu texto pensando para além daquela proposta. Então, quando você faz o planejamento da justiça com as próprias mãos, você não está fazendo o planejamento só da justiça com as próprias mãos. Você está fazendo o planejamento aí de vários e vários temas. Tudo bem? Então, olha só. Aqui nós temos um breve checklist do que vocês precisam fazer, tá? Isso é fundamental. Eu vou trabalhar um por um separadamente, tá? Então, eu vou trabalhar um por um separadamente, tudo bem? E aí, eu vou explicar para vocês como que vocês devem fazer em cada um deles. Primeiro, meu amor, deixa a Priscilane falar. Primeiro, gente, vocês vão ler todos os textos de apoio. Meu filho, solta a canetinha aí, meu amor. Solta a caneta, dá uma desestressada. Presta atenção, meu filho. Ninguém escreve sobre aquilo que não sabe. Ninguém escreve sobre aquilo que não sabe. Você só vai conseguir escrever sobre aquilo que você leu, sobre aquilo que você tem conteúdo, que você tem conhecimento. Você deve ter visto que as propostas de redação que eu monto vão muito além de 2 textinhos e de uma charge de um gráfico. Os textos que eu monto de apoio, eles dão, 10 páginas, 12 páginas. Por quê, meu filho? Porque eu preciso, eu quero e eu exijo que vocês tenham conhecimento de mundo, que vocês tenham leitura sobre o tema, que vocês saibam sobre o tema. Vocês devem ter visto que quando eu trago a proposta, eu trago informações que falam do tema, que falam de um tema que é convergente a esse tema, que traz várias perspectivas sobre o mesmo tema. Eu trago isso na redação. É isso que fica muito claro na redação, quando você lê. Quando você não lê, eu vejo na lata, meu filho, que você não leu os textos de apoio. Por quê? Porque a sua linguagem está superficial, porque a sua abordagem está superficial, porque os seus argumentos são de senso comum, porque suas alusões não estão bem relacionadas com a temática. Então, é essencial, meu amor, que você leia os textos de apoio, acesse os vídeos, acesse os links, procure, gente, você tem o Google, meu amor, você tem o Google aí à sua disposição. Leia, pesquise, se informe, tire aí 1 hora do seu dia para você ler sobre isso. E aí os espertinhos vão me perguntar que eu sei. Ô, Priscilane, mas na hora da prova eu não vou ter tudo isso, meu amor. Na hora da prova, Pri, é um textinho, é uma chavezinha, é um cadadinho lá que eu vou ter, meu amor. Como que eu vou fazer? Prof, na prova é outra coisa, eles não me dão tudo isso, e aí como é que eu vou fazer?
Preste atenção comigo. No mínimo, você vai escrever 10 redações comigo. No mínimo, né? Se você é do Player 2, você vai escrever 10 redações comigo. Pensa que você vai ler, vai se informar, vai pesquisar, vai trazer alusões, repertórios, fatos sobre 10 temas, no mínimo. Minha filha, meu filho, a sua cabecinha vai, ao invés de estar com notícias, né, do gossip do dia, a sua cabecinha vai ser inundada com informações relevantes. Vai ser inundada com informações fundamentais, essenciais, né? Informações que possibilitam aí que você argumente sobre isso. Então, no mínimo, você vai ler sobre 10 temas. É isso que vai te dar a base, o seu repertório, que vai te dar fundamentação, sustentação para você produzir. Tudo bem? É isso que você precisa ter no seu texto. Então, primeiro ponto, ler os textos de apoio. E aí, o segundo ponto, o que você vai fazer? Você vai fazer o banco de ideias. O que é o banco de ideias? É aqui que você vai fazer o seu brainstorm, né? Você vai trazer aí o máximo de informações, de fatos, de argumentos, de alusões, de repertório que você lembra sobre o tema. Então, tudo que você já viu, tudo que você já leu, tudo que você já pesquisou, você vai trazer aqui. Percebam, gente, que você não está trazendo planejamento, que você não está pensando em introdução, que você não está pensando em nada disso. Agora é o momento de você apenas escrever de uma maneira bem livre, tá? Inclusive, você pode fazer até de uma maneira bem solta aqui no seu texto, tá? Na sua folha. Você só vai trazer informações relacionadas ao tema. Então, por exemplo, eu selecionei o Código de Hammurabi, né? A justiça com as próprias mãos está muito relacionada aí ao Código de Hammurabi, o olho por olho, dente por dente. Você pode falar que a justiça com as próprias mãos causa um aumento da violência e trazer dados que comprovem isso. Você pode falar que as pessoas que cometem esse crime da justiça com as próprias mãos estão acometidas pela banalidade do mal, né? Que é um conceito da Hannah Arendt. Pode trazer no texto também. Vocês podem trazer a Constituição Federal, que assegura que nenhum cidadão será, né, ameaçado, torturado, enfim, violentado, né? É direito de todo mundo se manter a segurança, a salvo. Você pode falar da impunidade, você pode trazer o conceito do contrato social do Thomas Hobbes, você pode trazer o exemplo daquela mulher no Guarujá, que foi o marco desse crime, né, da justiça com as próprias mãos. A partir de uma fake news, divulgaram, né, notícias falsas de que ela acabava sequestrando crianças e aí ela foi torturada e linchada. Nossa, é muito triste se vocês pesquisarem sobre isso. É muito triste ver o que aconteceu com essa mulher, né? Essa moradora do Guarujá, ela foi violentada, linchada e ela nem devia, né? Foi uma fake news que surgiu. Então, vocês percebam, gente, que aqui você faz o banco de ideias, você traz todas as informações que você lembrar sobre a temática. É óbvio que você não vai conseguir desenvolver todas elas no seu texto. Por quê? Porque você tem 30 linhas, né, filho? Você tem 30 linhas, então não tem como você desenvolver tudo isso no seu texto. O que você vai fazer? Você vai escolher as principais. E aí nós entramos no próximo tópico, que é o quê? Que é fazer o planejamento da sua redação, né? Você vai fazer o planejamento da sua redação. Primeiro, meu filho, você vai separar a sua tese. Qual é a sua tese? Qual é o seu posicionamento? O que você vai defender, né? Você vai defender que esse crime da justiça com as próprias mãos é um problema social? Você vai defender que isso causa um sério problema na sociedade? O que você vai defender? Tá? É aqui que você vai selecionar a sua tese, né? Que é o seu posicionamento, tudo bem? É aqui que você vai fazer isso. Você vai selecionar a sua tese. Quando você selecionar a sua tese, você vai fazer a pergunta por que a sua tese? Por que ela é um problema social? Por que é um caos social? Por que a justiça com as próprias mãos não deve ocorrer na sociedade? Por que, Pri? Por quê? As respostas a esse porquê, a esses dois porquês, se transformarão nos seus argumentos. Então, por que é um problema social? Pri, é um problema social porque aumenta a violência, aumenta essa sensação de vingança. Agora, de posse dessa informação, você vai voltar para o banco de ideias e vai ver qual dessas alusões que você selecionou que melhor se encaixa a esse argumento.
Mesma coisa você vai fazer com o seu argumento 2. Separou aí. Por que é um problema social, Pri? Porque causa injustiças. Nós temos o exemplo aí daquela mulher no Guarujá, né? Aí você vai pesquisar informações sobre ela, vai pensar em qual dessas alusões aqui melhor se encaixaria. Eu acredito que seria a banalidade do mal, que se encaixaria melhor, tá? Então é nesse sentido aqui que você vai fazer o planejamento do seu texto. Você tem que separar muito bem os seus 2 argumentos, tá? Eles precisam estar muito bem relacionados, muito bem claros no seu texto, para não correr o risco de você fugir do tema, né? E aí, ou por exemplo, ao invés de trazer o argumento, começar a contar história, e aí quando você vê, seu texto está expositivo e não está argumentativo, tá? Depois, percebam, gente, que só depois disso é que você vai escrever o rascunho. É só depois de ter o seu texto planejado, organizado, selecionado, é que você vai escrever o rascunho, né? E aí, como vocês bem sabem, nós vamos ter aí a aula de introdução, né? Na introdução, você vai ter que contextualizar o tema, trazer a tese e fazer a antecipação dos seus argumentos. Isso você vai ter que fazer na introdução. No seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai ter que fazer o tópico frasal, né? Trazer aquela fundamentação, trazer a argumentação e aí a reflexão crítica. A mesma coisa no segundo parágrafo do desenvolvimento, fazer o tópico frasal, fazer a fundamentação, fazer a argumentação e fazer a reflexão crítica. Mas vocês só podem pensar em parágrafos de desenvolvimento quando o seu texto já estiver planejado. Por quê? No seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai escrever sobre o seu argumento 1, e no seu segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai escrever sobre o seu argumento 2. É isso que você precisa deixar muito claro no seu texto, tudo bem? E aí, na conclusão, você vai resolver o problema, né? Você vai dizer para mim, quem que vai resolver? O que vai ser resolvido? Como será resolvido? Quais são os efeitos dessa solução, né? E o detalhamento do texto. Tudo bem? Então, na sua conclusão, você vai fazer aí uma proposta de intervenção, né? É o calcanhar de Aquiles de muitos de vocês. Vocês têm muitas dúvidas em relação à conclusão, tá? Mas vocês percebam, gente, que o caminho até chegar ao rascunho é muito árduo, né? Você não pode já chegar chegando e escrevendo o rascunho. Depois de escrever o rascunho, alguns alunos me dizem assim, olha lá, Priscilaine, agora já escrevi o rascunho, dig-din, sou foda, nananana. E aí você vai dizer assim, Priscilaine, agora já escrevi o rascunho, vou passar limpo e definir, acabou, vida que segue, vida nova. Queridos, negativo, meu amor. Depois que você escreveu o rascunho, você precisa ler a sua redação com muita atenção. Vocês viram que eu falei na aula sobre a competência, sobre as competências que são avaliadas na prova, que vocês precisam saber corrigir os seus textos. Vocês serão os seus corretores. Então, é preciso que você leia com muito cuidado e atenção a sua redação, meu amor. Por quê? Para ver se você não comeu palavra, para ver se você colocou as vírgulas no lugar certo, para ver se você acentuou, se você pontuou, se você trouxe o tema, se você deixou a sua tese bem marcada, se você trouxe aí os seus argumentos, se você trouxe alusão, se a sua conclusão trouxe os 5 elementos muito claros na sua redação. É isso que você precisa fazer. Você precisa ter muita clareza no seu texto, muita segurança naquilo que você escreveu. Então, meu filho, você vai ler que nem criança mesmo. Então, você vai fazer assim, ó. Fazer o estranhamento do texto. Por que eu falo isso, gente? Porque às vezes o aluno vai escrever educação e o aluno escreve isso aqui, ó. Edução. Por quê? Que tá tão nervoso, tá tão ansioso, tá tão agoniado que come palavra, tá? Então, confira os seus erros. Quando eu falo checklist, gente, é para vocês fazerem o seguinte. Escreveu a primeira redação para a Priscilaine?
recebeu essa redação corrigida, eu vou ter anotado lá na redação. Conferir pontuação, acentuação, colocação pronominal e margem. Aí o que você vai fazer? Você vai escrever lá na sua folha, no seu caderno, na sua parede, sei lá onde é que você escreve. Margem, acentuação e vírgula. Tudo bem? Foi isso que você mais errou na primeira redação que você me mandou. Então, você anotou ali na sua folha, no seu caderno, na sua parede, na sua mão, no celular, onde é que você quer anotar. Antes de você passar a sua segunda redação a limpo, o que você vai fazer? Você vai pegar o rascunho, não a versão definitiva, e você vai conferir a margem. Olha lá, não errei nenhuma questão de margem. Check! Olha lá, acentuação, cuidei lá, sei lá, acentuei tônico, escrevi tonico, né? Ops, Priscila, presta atenção, vamos cuidar aí com a acentuação. Cuidei a acentuação, revi a acentuação, check! Cuidei da vírgula, check! A mesma coisa, tá? Então, assim, é isso que vocês precisam ter o cuidado, tá? De rever os seus erros, de ver o que vocês estão errando, tudo bem? Com muito cuidado e muita atenção, então agora chegou a hora de vocês passarem a redação na folha definitiva, escrever a redação, passar a redação a limpo, com aquela letra maravilhosa que a Priscilane ama, né? Com aquela letra legível, com aquela letra redondinha, cuidando com a acentuação, cuidando com a pontuação, cuidando com tudo. Pelo amor de Jesus, Maria, José, meu filho, pelo amor de Jesus, não mudem, acrescentem, alterem, apaguem, risquem, cortem, tirem, abandonem, taque fogo, pique, bata no liquidificador. Nunca, jamais mude na versão definitiva. Ai, Priscila, eu estava escrevendo lá minha redação, aí chegou no segundo parágrafo, eu não gostei daquele argumento. Aí eu falei, vamos ver, né? Vamos ver o que dá. Passei direto para a folha definitiva da minha cabeça. Pelo amor de Deus, não faça isso. Por quê? Porque a probabilidade de dar pi é muito alta. A probabilidade de você tomar no pi é muito alta, meu filho. Por quê, meu amor? Porque na hora que você fez a sua introdução, você lembra da sua introdução? Se você seguiu as regras, as orientações que a Priscilane te passou, na sua introdução você fez a antecipação dos seus argumentos. E aí você antecipou o segundo argumento, por exemplo. Chegou na hora da redação, você não quer escrever o segundo argumento? Na introdução você vai ter dito que você vai escrever o segundo argumento, e aí vai fazer como? Na conclusão, você vai resolver o problema que você apresentou no desenvolvimento. Se você tirou esse problema do desenvolvimento, você vai resolver que problema, meu filho? Pelo amor de Deus, não mudem. Ai, prima, mas eu acho que não ficou bom. Meu amor, sinto muito, só lamento. Passa do jeito que você achou e chora comigo depois. Agora, não mudem nada na versão definitiva. Você vai se embananar, você vai querer acrescentar mais informações, você vai querer desenvolver melhor, vai faltar linha, vai virar uma salada. E aí, meu filho, o pânico instalado, a redação não vai para frente, meu amor. Não façam isso, em hipótese alguma. Tudo bem? E por fim, meu amor, por fim, você vai reler a sua redação corrigida. Gente, nós estamos começando um novo curso. Priscilane está muito feliz da sua presença. E, meu filho, vamos falar um negócio sério assim, ó. Mesmo que você pense que a Priscilane fica olhando os erros e fica, meu Deus, a prof fica triste de eu estar errando. A prof fica dando risada dos meus erros. Por mais que você pense isso, meu amor, eu não faço. Eu não rio dos erros, eu não fico brava dos erros, pelo amor de Deus, meu amor, eu tô aqui para ajudar você, desde que você se ajude. Eu tenho um aluno, meu filho, e eu sempre tenho aluno que não lê a redação corrigida, que não lê a redação que eu gastei um tempo precioso corrigindo. Eu tenho aluno que nem abre a redação corrigida, que vê a nota e aí vê lá que tirou um 200 e chora e não me responde mais e não escreve mais redação e abandona o barco. Por que eu falo para você reler a redação corrigida? Alguns alunos, por exemplo, escrevem opinião, né, com P mudo, né, ou opção com PI. Eu corrigi na primeira redação, meu filho, ortografia, cuidado.
Corrigir na segunda redação a mesma palavra. Na terceira redação, a mesma palavra. O que isso significa, meu amor? Que o filho não está lendo a redação corrigida. Significa que ele não está nem abrindo a redação corrigida. Ou que o Fio fumou um crack nervoso. Porque assim, se você viu que você escreveu casa com Z e a Priscila corrigiu, e você escreveu na próxima casa com Z, é porque aí nós vamos ter que ver o que está acontecendo, meu amor, que não é caso de redação, não. Tá? Então, releiam as redações corrigidas, imprimam as redações corrigidas. Se você não pode imprimir, pega a redação que você escreveu a próprio punho, pega uma caneta vermelha e olha no computador, no celular, a correção que a Priscilane fez e passa para sua redação, tá? Mas não deixa de fazer isso. Por quê, meu amor? Como que funciona? Olha só o joguinho, como que funciona. Recebeu a redação corrigida, deixa ela aqui do ladinho, escreve a sua redação. Escreveu a sua redação, você vai comparar. Olha lá, gente, a Priscila disse que eu devo iniciar com conectivos, o segundo parágrafo e o terceiro de desenvolvimento. Ah, olha aqui no meu texto, escrevi esse conectivo. Parabéns, paz do Senhor, estou fazendo certo. A Priscila disse que o meu agente não está bem claro na minha conclusão. Deixa eu olhar aqui para ver meu agente nessa nova redação. Olha, é verdade, de novo, eu não trouxe meu agente. É esse movimento que vocês têm que fazer. Olhar a redação corrigida, aplicar na redação que você escreveu. E assim, deixou essa primeira redação, vai para a segunda, para a terceira, para a quarta. E assim, meu filho, até a data da prova. Não tem erro, eu garanto para vocês que vocês vão ter um bom desempenho. Mas para isso, meu amor, bora escrever redação, meu filho!